Muito bem, em nome de Daniel e Miriam e seus respectivos familiares, nós estendemos as boas-vindas a todos vocês que honram o casal que está aqui diante de mim e os seus familiares na sua presença. Você é muito bem-vindo. E hoje, finalmente, chegou o dia, né, Dani e Miriam? A espera chegou. O dia chegou. E eu quero inicialmente felicitar os pais de Daniel e Miriam pelo privilégio de conduzir meus filhos perante o altar do Senhor. Nessa época do namoro sem compromisso, bem como nos ajuntamentos de casais, cena como essa que presenciamos agora se torna cada vez mais rara. Por isso, os pais que conduzem os filhos perante o altar de Deus para uma cerimônia tão sagrada quanto o casamento são dignos dos nossos elogios e da nossa admiração. E enquanto você desfilava no corredor, Dani e eu aqui pensava comigo, por mais que os homens tenham tentado acabar com o casamento, ele não tem perdido o seu valor. Eu vi algumas pessoas aqui emocionadas enquanto você desfilava aqui no corredor, porque essa é realmente uma cerimônia especial, porque quem instituiu é mais do que especial, foi o próprio Deus. E eu quero ler um texto que a princípio talvez nada tenha a ver com o casamento, mas no decorrer das minhas expressões nós vamos ver que tem alguma coisa assim a ver. O capítulo 5, do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, dos versos 35 a 39, eu leio o seguinte: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim começava o barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Jesus, porém, estava na bordo, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Como eu disse, Daniel e Miriam, aparentemente esse texto não tem nada a ver com o casamento. Mas segundo o grande e famoso educador e escritor Issa Mitima, os filhos são como navios. E aqui fala de navio pequeno, barco, na verdade. Diz Samitiba, a maior segurança para os navios pode estar no porto, mas eles foram construídos para segurar os mares. Por melhor e mais luxuoso que possa ser, se permanecer no porto, o navio não cumpre o propósito para o qual foi construído. De igual forma, o lugar mais seguro para os filhos pode ser o lar dos pais. Entretanto, se a vida segue o curso normal, mais cedo ou mais tarde terão que deixar o porto seguro do lar dos pais para sigrar os oceanos da vida em busca de realizar os seus próprios sonhos e alcançar as suas próprias conquistas. Eu diria que hoje a Daniela e o Miriam estão como que saindo do banco do passageiro e assumindo o volante de suas próprias vidas. E para isso, vocês precisam do auxílio e do guia daquele que jamais falha, que é Jesus. Se os filhos podem ser comparados aos navios e o lar dos pais, o porto, então o casamento pode ser visto como a partida do navio saindo do porto seguro para singrar as águas da vida. Portanto, Daniel e Miriam, hoje o barco de vocês como que sai do porto, onde desfrutaram de segurança e proteção, para navegar por águas desconhecidas. É bom que estejam atentos para o fato de que nessa aventura, nas águas desconhecidas, vocês poderão ser surpreendidos por algum tipo de tempestade, por algum tipo de tormenta. Corroborando com essa ideia de que o casamento assemelha-se a um navio partido do porto, Leão Tolstói define assim o casamento. Dizer, o casamento é um barco que leva duas pessoas por um mar tempestuoso,
Se um dos dois faz algum movimento brusco, o barco pode afundar. Não esqueçam disso. Davi Reuben diz assim: o casamento é uma viagem em um pequeno barco a remo. Se um passageiro começar a balançar o barco, o outro terá que equilibrá-lo. Caso contrário, os dois afundarão juntos. Então me parece haver realmente uma semelhança muito grande entre o barco partindo do porto e um casal de filhos partindo do lar, que é o ponto seguro, o lar dos pais, que é o ponto seguro onde vivem. E já que estamos comparando os filhos aos navios, e o lar dos pais ao porto, e o casamento ao ato da partida do navio, devo dizer àqueles que saem do porto para singarem as águas, que seria pura ingenuidade, para não dizer estupidez, deixar o porto seguro do lar dos pais, sem se prepararem para possíveis tempestades nas águas do mar da vida. Pois as tempestades, mesmo que não as provoquemos, elas podem nos surpreender. E sendo assim, nada melhor do que tirarmos algumas lições desse texto que nós acabamos de ler. Em face das comparações que estamos fazendo, entendo ser esse texto que lemos um belo texto para ser considerado nesse momento especial da vida de Daniel e da vida de Neemias. E eu quero então destacar 3 aspectos desse texto. O primeiro é o seguinte: levantou-se grande tempestade, diz o texto do Evangelho. Daniel e William, as tempestades vêm até mesmo sem serem convidadas. Ou melhor, na maioria das vezes elas vêm sem elas serem convidadas. No caso dos discípulos que nós consideramos, a tempestade não fora causada por nenhum deles. No casamento, porém, um dos cônjuges ou mesmo os dois podem ser os causadores da tormenta. Pois quem é que não erra? Somente aqueles que ainda não nasceram. Contudo, pior do que errar é não reconhecer que errou. Pois o casamento feliz não é aquele no qual não existem erros, até porque esse casamento ele ainda não aconteceu. O casamento feliz é aquele no qual os erros são reconhecidos, são perdoados e são esquecidos. Portanto, a tempestade pode ser causada por algum erro de um, ou mesmo do outro, ou mesmo dos dois. Mas se há disposição para se reconhecer os erros, perdoá-los e esquecê-los, as tempestades vêm e vão. Elas passam e deixam o relacionamento ainda mais forte do que era antes. A outra expressão desse texto que eu quero considerar é: outros barcos que seguiam, diz o texto que lemos, Daniel e William. Usando o barco como analogia para o casamento, a Bíblia diz que outros barcos seguiam o dos discípulos, e por essa razão eles foram vítimas da mesma tempestade. Por isso quero dizer que outros casais, tanto na igreja como na sociedade como um todo, olharão para o casamento de vocês, procurando ver nele um modelo a ser seguido, até porque é um casamento cristão. E todos esperam que um casamento cristão, ou um casamento entre cristãos, seja um casamento que seja de modelo para todos. Se esse barco de Daniel e William, que ora sai do porto navegar por águas tranquilas e calmas, outros barcos com certeza serão beneficiados, porque um casamento feliz é uma grande bênção para todos, porque exerce uma influência positiva na vida de outras pessoas. Terceiro aspecto do texto que quero ressaltar: passemos para a outra margem, a via de Jesus. Finalmente consideremos essa última colocação. Ellen White, ao comentar esse texto, diz que os discípulos estavam acostumados a enfrentar aquele tipo de situação. Entretanto, naquele momento, a experiência que tinham de nada valeu. Por semelhante modo, há momentos do casamento que os conhecimentos intelectuais, a boa educação obtida desde a infância, tudo isso por si só não garante o sucesso. Jesus tem que estar presente no Pai.
Diz ainda Ellen White que os discípulos, no afã de contornarem a situação, esqueceram por ordem de quem haviam empreendido aquela travessia. Em outras palavras, esqueceram que Jesus estava com eles no barco. Que tragédia, que tristeza é esquecer-se de Jesus. Os compromissos e a correria da vida moderna são verdadeiras ameaças à vida cristã, porque tendem a impedir-nos que tiremos tempo para a nossa comunhão com Deus. Contudo, isso não pode jamais fazer com que você deixe a igreja em segundo plano. No contexto bíblico, você é o sacerdote de segundo lar que ora se estabelece e, portanto, responsável pela saúde espiritual da família. Sabem vocês que quando a comunhão com Deus fica em segundo plano, as consequências serão sentidas primeiramente no casamento, pois quem coloca Deus em segundo lugar, imperceptivelmente para o mesmo com o cônjuge, coloca-o em segundo, terceiro e em qualquer outro lugar, menos no primeiro. Arrematando sua vida de raciocínio, Ellen White observa: vendo os discípulos pautados todos os seus esforços, lembraram por ordem de quem haviam empreendido aquela travessia. Fora o próprio Jesus quem havia dado a ordem: passemos para a outra margem. Daniel e Miriam, como pastor de vocês, amigo dos familiares, eu tenho certeza absoluta que vocês não estão aqui apenas em busca de uma aventura. Vocês estão aqui por uma ordem de Jesus. Vocês estão aqui sob a orientação de Jesus. E vocês nunca poderão esquecer essa verdade. Os discípulos, por algum momento, eles esqueceram que estavam ali porque Jesus havia dado uma ordem: vamos para o outro lado do rio. Eles esqueceram disso. E por conseguinte esqueceram que Jesus estava com eles do lado. Então vocês nunca poderão esquecer que, se vocês estão aqui diante do altar do Senhor, estão aqui obedecendo uma orientação divina, uma orientação de Deus. Eu sei que, como cristãos que vocês oraram para que esse momento chegasse. E eu sei que os familiares oraram. E eu, como pastor, em alguns momentos eu orei também no casamento de vocês, pelos assuntos que vocês estão. Eu tenho certeza que vocês não estão aqui em busca de uma aventura apenas. Estão aqui porque Deus ordenou que vocês estivessem. Daniel e às vezes fica imaginando se os discípulos houvessem empreendido aquela travessia por sua conta e risco, se a tivessem empreendido simplesmente pelo prazer de uma aventura, teriam naufragado com certeza. Há muita gente fazendo casamento uma simples aventura, e por isso há muitos casamentos fracassados. E quando não são totalmente fracassados, são infelizes. Se o barco de vocês está saindo do porto sob a orientação de Jesus, e se vocês o manterem sempre no barco, por meio da comunhão pessoal com Ele, da realização dos cultos domésticos, quando orarão um com o outro, um pelo outro, e ambos orarão pelo casamento, e também frequentando juntos as reuniões da igreja, como tem feito até aqui, vocês não precisam entender absolutamente nada. Pois na hora que a tempestade vier, Jesus estará no barco para ser o socorro bem presente na angústia e dizer: acalma-te, aquieta-te. E nesse momento, a bonança